E aí galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Alpha Dream, ou Valcorin para os mais íntimos, né? E hoje eu vou estar passando para vocês algumas dicas de como melhorar a performance aí no modo mira livre e também passar alguns treinos aí para quando vocês estiverem sozinhos na sessão ou com um amigo, para vocês ficarem praticando aí para melhorar a mira de vocês, beleza? Muito importante que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as notificações dos futuros vídeos, ok? Então vamos lá pro vídeo. Então, gente, um método que já é bastante conhecido na comunidade gringa e tryhard em geral é o pontinho, o adesivo colado no centro da tela da televisão. Que no caso vocês vão pegar qualquer fita transparente e vocês vão colar em cima do pontinho da mira, que vai dar exatamente no centro da tela da TV. Uma das vantagens de usar a sensibilidade de câmera mais baixa que a de mira e também o adesivo no centro da tela da TV é que, tipo, ao mesmo tempo que eu vou correndo apenas usando a câmera, eu vou tentando manter o adesivo perto do corpo do meu oponente. Então, tipo, isso daí vai me auxiliar muito, me ajuda muito na hora de acertar o oponente. Então, tipo, no momento que eu tô correndo, vocês podem ver que eu já tô trabalhando para colocar a mira em cima dele, ó. Outra coisa que vocês devem fazer é desabilitar essa função de efeito de profundidade de campo. Por quê? Quando essa opção está ligada, ela causa o efeito de deixar a tela fosca. No caso, se eu acabar mirando um pouco mais perto, a tela de fundo acaba ficando fosca, e em um confronto de PVP ou até mesmo em um mata-mata isso pode me atrapalhar bastante. Então, ó, no momento que eu miro de volta, aí deixa de ser fosca, né? Aí eu tiro a mira, volta a ser fosco de novo. E isso pode ser muito prejudicial aí para quem gosta de jogar PVP. Então, essa opção vocês devem manter sempre desligada. Algo que gostam de me perguntar bastante é sobre a mira, se ela deve ser complexa ou simples. Então, no caso de mira complexa, eu gosto de usar ela a longa distância. Geralmente em mapas, em confrontos que são a longa e média distância, eu uso ela porque eu consigo me orientar melhor para acertar o oponente. Porém, em mapas que são mais a curta distância, eu gosto de usar a mira simples. Ou, como muitos gostam de dizer, mira do pontinho, né? Tipo, eu acho ela muito melhor para poder acertar HS no oponente. Um tipo de treino que pode ser mais eficaz que a stand, que realmente pode trabalhar tanto a mira quanto a movimentação de vocês, fica localizado nessa parte do mapa bem em frente ao complexo mais caro que fica aqui na represa, que seria essa plaquinha, que no caso vocês teriam que atirar na placa e se movimentar ao mesmo tempo. Que isso realmente pode ajudar vocês a estabilizar e melhorar a mira aí tanto para confronto em PVP quanto modo livre. Outro exercício que vocês também podem usar aí para poder praticar a mira de vocês com a movimentação, quando vocês estiverem sozinhos aí na sessão, não tiver nada para fazer, é entrar no modo sobrevivência. Um dos mais difíceis é o modo sobrevivência do Forte Zancudo. Iniciando esse serviço, vocês podem perceber que ele é plano e é totalmente aberto o mapa. Então, tipo, os NPCs vão vir por todos os lados. Tipo, lógico que não é a mesma coisa que tu brigar com o jogador, mas para tu praticar a tua mira e aprendendo a controlar melhor o analógico quando tu tá testando alguma configuração nova, isso pode ajudar bastante. Então, tipo, se caso tu não tem nenhum amigo para treinar, ou se tu tá sozinho num horário que tu esteja sem ninguém para jogar, então eu aconselho vocês a praticarem um pouco no modo sobrevivência.
Esse é um dos meus mapas favoritos aí pra treinar, que ele é totalmente a campo aberto. Então, tipo, nesse a gente pratica diretamente a mira e a movimentação, não tem aquela de obstáculo, o pessoal ficar usando o pixel, né? Então esse mapa aqui na comunidade gringa ele é muito utilizado para X1. Tem diversos outros tipos, mas esse é um dos meus favoritos. Eu vou estar deixando o link aqui abaixo na descrição para quem quiser baixar. E é um dos mapas que mais trabalha a mira, né? Então, tipo, a gente treina constantemente nesse mapa aqui. Outro exercício importante que vocês podem praticar no modo livre para treinar a mira e também X1 é enviar a organização para os amigos de vocês ou até mesmo para rival que queira jogar X1 com vocês na sessão. E vocês vão vir aqui em gerenciar a organização e vocês vão ativar o fogo amigo. Tem que manter o fogo amigo ligado. Às vezes eu e os guris a gente fica treinando desse jeito na sessão. Às vezes quando não tem nada para fazer, a gente está meio entediado de mata-mata. A gente gosta de ficar trocando tiro de fuzil aqui no modo livre. Aí a gente usa muita organização para poder renascer um perto do outro. Infelizmente com os MCs não é a mesma coisa, né? Quando é convite de motoclube, mesmo tu sendo membro, tendo o fogo amigo ativado, vai acabar renascendo longe, né? O que renasce perto mesmo é a organização, precisa ser org. Eu vou repassar para vocês algumas das melhores configurações que eu já usei, para vocês usarem como base aí desenvolvendo a mira de vocês. Se vocês quiserem aumentar as barrinhas ou diminuir, isso fica ao critério de vocês, ok? Uma das configurações mais estabilizadas e também com maior precisão é a sensibilidade no 3. No caso aqui vocês têm que contar 3 barrinhas na sensibilidade de mira em terceira pessoa e sensibilidade de câmera no 2 em terceira pessoa. A sensibilidade no 3 ela facilita muito o confronto a longa distância, porque tu consegue manter um tiro estável sem a mira deslizar, então vocês vão conseguir acertar o oponente com mais facilidade. Porém, em mata-mata cheio ou em mapas a curta distância, em que vocês não estejam acostumados a usar essa mira, vocês vão ter um pouco mais de dificuldade para acertar HS no oponente. Então, tipo, vocês vão ter uma pequena limitação no começo que vai ser a mira um pouco lenta. Porém, ela dá muita estabilidade para acertar, entendeu? E, tipo, a questão para acertar HS com esse tipo de mira é prática, né? Vocês treinarem. Agora, quem gosta de um pouco mais de flexibilidade na mira, mas quer manter um tiro estável, eu aconselho a usar a sensibilidade de mira no 5 e manter a sensibilidade de câmera no 2. Eu vou correndo com a sensibilidade de câmera um pouco mais baixa, com um pouco mais de dificuldade para virar, mas com o tempo dá para se acostumar, é uma das melhores que tem. Se caso eu querer virar, eu aponto e vou virar bem mais rápido já acertando HS no oponente. Então, tipo, ela é muito mais flexível para quem gosta de participar de mata-mata e evento cheio, é uma das melhores miras que tem. Então, tipo, ela tem um pouco, ela desliza um pouco mais, só que também ela mantém um tiro estável igual no 3, né? Então vocês vão ter um pouco mais de flexibilidade para poder acertar HS no oponente. Outro tipo que vocês também podem usar é a sensibilidade de mira no 6 e sensibilidade de câmera no 3, que no 6 ela vai ficar um pouco mais flexível, ela vai deslizar um pouco mais, porém com prática aí vocês vão aprendendo a controlar melhor. Outro tipo de mira que eu também uso é a sensibilidade de mira no 9 e sensibilidade de câmera no 4. Para quem gosta de jogar com esse tipo de sensibilidade mais alta, né, passando do 6 já é sensibilidade alta para mim. Vocês vão ter que estar sempre treinando constantemente e movendo o analógico ali da mira com mais delicadeza, né? Tipo, vocês não podem puxar o analógico com muita força, porque a mira vai deslizar, não vai acertar o oponente e vocês vão ainda tomar HS. E no caso, uma coisa que acontecia muito comigo quando eu jogava com sensibilidade alta é que ela dá a falsa sensação que a gente tá se movendo mais rápido, quando na verdade a gente só tá movendo a câmera e a mira. Tem muita gente que fica assim, ó, e parece que aí vai movendo a mira, parece que tá se movendo muito rápido, mas não, tu tá fazendo um movimento curto e tu só tá movimentando a mira. Então no caso vocês têm que tomar cuidado com isso daí.
Então, gente, gostaria de deixar meus agradecimentos aí para todo o pessoal que veio pedindo nos comentários aí, porque queria mais vídeo de dicas. Eu fico feliz por ter ajudado, porque um dos meus primeiros vídeos lá ensinando a jogar no Mira Livre bateu 8K de visualizações recentemente. Eu não esperava que fosse gerar tanta view assim. Valeu aí por todo mundo por estar me acompanhando, por estar gostando dos vídeos, que sério, isso incentiva muito. E quem puder se inscrever e deixar um like aí, também vai ajudar muito o canal, beleza? Tamo junto aí, um abraço pra todo mundo.